Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. Que Deus dê um bom culto para todos nós, né? Depois da vigília de ontem que a gente teve, ainda eu consigo sentir o calor de Deus dentro do meu coração. Eu quero dar início, eu vou ler em Salmos 46, que tem por título A Fé Perfeita em Deus, o cântico sobre... O cantor, o amor entre os filhos do Corém. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua brabeza. Há um rio cuja corrente alegra uma cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Ontem a gente teve uma vigília abençoada. Me perguntaram para mim, Michele, você vai vir na vigília? Eu falei, eu estou esperando essa vigília igual uma criança espera pela sobremesa depois de ter comido toda a comida. E eu fui bem recompensada. Quem não veio, perdeu. Eu quero convidar, já está aqui o Felipe e o Miguel, que vai tirar as ofertas. Nessa oração, nós vamos orar para que a gente tenha um culto abençoado, igual a gente teve no sábado, para que Deus fale nos nossos corações, continue falando, né, aos nossos corações, e vamos incluir nessa oração as ofertas também, tá bom? Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer por esse momento especial que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, Senhor. Fala, Senhor Jesus, dá sabedoria, Senhor Jesus, para quem vai dar a palavra, para que ele possa, Senhor, direcionar, Senhor, essas palavras com sabedoria. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através da palavra, através do louvor, Senhor. Senhor, fala conosco, pedimos a Tua presença, Senhor. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha quebrantar os corações. Senhor, que nós temos sede, Senhor, de Ti, Senhor. Abençoa a oferta, Senhor. Abençoa aquele que vai ofertar, aquele que vai dizimar, Senhor. E aquele que não tem, Senhor, prepare um dia, Senhor, para que ele possa, Senhor, estar ofertando a Tua casa, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua presença. Fica conosco, Senhor. O Senhor é adorado entre nós, Senhor. Fica conosco. Pedimos a Tua presença, Senhor Jesus. E já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós. Amém. A direção está com o nosso MCA.
Paz do Senhor, irmãos. O grupo Perfeito Louvor saúda a todos com a paz do Senhor. Com grande alegria, né, que vocês, eu imagino, que olham aqui para frente e veem essas vidas que se colocam hoje aqui no altar de Deus para adorar. Eles estão muito ansiosos e muito felizes de estar aqui. E esse louvor diz que Deus está aqui. Tão certo como o ar que respiramos, tão certo quanto a gente pode olhar e tocar um para o outro. Então, eu espero que vocês sintam que Deus está aqui e tem abençoado a todos nós. Amém?
Paz do Senhor, irmãos. Amém. O amor de Deus não falha, não é verdade? Graças a Deus. Vamos pôr de pé, irmãos? Vou convidar você a abrir a sua Bíblia. O texto que a gente vai ler esta noite para a nossa reflexão é Atos 2, de 39. Atos 2, 39. O texto de Atos 2, 39 diz assim, irmãos: Pois para vós, outros, é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Vou te convidar a orar nesse momento por essa reflexão, por essa mensagem, por este culto, pelos louvores que foram entoados aqui pelas nossas crianças, e que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Pai amado, desde já nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de cultuar a Ti, Senhor, de ter essa igreja, Senhor Jesus, de prontidão neste culto, as nossas crianças Te louvando, Senhor Jesus, e nós colocamos aqui diante de Ti, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, Senhor Jesus, pedindo de Ti a Tua palavra, Senhor, pedindo de Ti, meu Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, ó Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, do Teu Espírito, Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. E que o Teu nome seja glorificado, exaltado hoje e para todos sempre. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço por mais essa oportunidade. Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode ficar à vontade, irmãos. O título da nossa reflexão desta noite é A Promessa do Pai. Eu estava ali sentado ali atrás, vendo as crianças louvando, e por alguns momentos passou um filme na minha cabeça sobre o seguinte: alguns anos atrás eu estava aqui, né, uma criancinha louvando a Deus e com essa mesma alegria, ansioso, e agora a gente vê os nossos filhos louvando a Deus. E aí eu vejo essa reflexão que foi colocada para a gente nessa noite, e realmente a promessa do Pai, ela não falha, irmãos. A promessa não falha, o amor dele não falha para nós. E a gente vai ver ao longo dessa reflexão, diretamente falando, a promessa do Pai, a gente está falando sobre o batismo do Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Conselheiro. A gente vai discorrer mais um pouco sobre isso, mas ainda nessa primeira introdução, precisamos lembrar como essa igreja nasceu. Essa igreja é fruto dessa promessa, da promessa do Espírito Santo. Eu sei que não é janeiro, eu sei que não é o mês do aniversário, mas a gente precisa lembrar, lá na cidade de Paulista, em Pernambuco, João Augusto da Silveira ali, humildemente no seu quarto, orou a Deus e pediu esse poder, o poder do Espírito Santo, e ali nasce a Igreja Adventista da Promessa. Então nós vamos perceber que a promessa do Pai foi para os discípulos na época de Jesus. Deus já tinha prometido que mandaria o Espírito Santo. Ela foi aqui para a Igreja Adventista da Promessa, e ela chegou até nós. No mês passado a gente completou aqui 42 anos na cidade de Mauá. E passamos um mês aqui ouvindo testemunhos, ouvindo do que Deus fez nesta igreja. A gente sabe que não foi fácil, mas é sempre fruto de oração. E eu tenho a certeza que essa igreja vai prosseguir, ela vai continuar. Não porque eu estou falando, mas porque a promessa do Pai, ela não falha. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. É por isso que cada vez mais a gente vê as crianças aqui louvando. Eu já passei por aqui, muitas pessoas que estão aí sentados já passou por esse momento. Nós temos novas crianças, eles vão crescer e vai vir outras e outras, e mais pessoas serão alcançadas por esse evangelho. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o dono dessa igreja, é Ele que vai continuar guiando essa igreja. Eu já disse aqui que a gente é fruto desse avivamento.
A igreja é fruto desse avivamento. Ó. Nascemos num quarto em oração ao Pai, e ele derramou o seu Espírito Santo ali sobre João Augusto da Silveira, e ali ele sozinho, iniciou sozinho, nós ganhamos o país e até o mundo, né, através de alguns missionários. Agora, irmãos, essa promessa, a promessa do Espírito Santo, ela começa também lá no Antigo Testamento. A gente vai ler alguns textos que vai ficar claro isso. Eu vou pedir para o pessoal projetar para mim. O primeiro texto que a gente vai ler no Antigo Testamento, referente a essa promessa, é o texto de Isaías 32:15. Vou pedir para o pessoal colocar, que daí a gente lê todos juntos. Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará um pomar, e o pomar será tido por bosque. O segundo texto que a gente vai ler, ainda em Isaías 44, capítulo 44 de Isaías, versículos 3 e 4. Porque derramarei água sobre o sedento Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Aleluia. Agora a gente vai ler o texto de Ezequiel 11, Ezequiel capítulo 11, 19, versículo 19 e 20. Dá-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É isso que o Espírito Santo faz com a gente, irmãos. Ele tira esse nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. E o último texto que a gente vai ler é o texto bem conhecido de Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Aleluia. Lembrando que esses textos são do Antigo Testamento e era a promessa do Pai da vinda do Espírito Santo aqui na terra. E é claro que o cumprimento dessa promessa marcaria um novo tempo aqui nessa terra. Mas antes que Deus enviasse o Espírito Santo, Ele enviou o seu próprio Filho para cumprir aqui a missão de buscar e salvar os perdidos. Foi através de Jesus Cristo que eu e você teve acesso à salvação. E Cristo aqui na terra, numa forma humana, Ele realizou as grandes obras que Deus propôs para Ele. Realizou milagres e proclamou o Evangelho do reino e manifestou a sua grande graça sobre nós, o grande amor de Deus aos homens. Então essa aqui foi a trajetória de Jesus aqui na terra. E Jesus se entregou numa cruz por nós. A gente já conhece essa história. Agora, quando Cristo morreu, irmãos, Ele permaneceu 3 dias e 3 noites no seio da terra, e ali Ele ressuscitou. E aí a gente vai chegar na parte onde Jesus se lembra dessas promessas que Deus fez, e Ele alerta aos discípulos que Ele ia subir aos céus, mas que os discípulos não ficariam sozinhos. A gente vai ler o texto de Lucas, confundo um pouco aqui meus papéis, mas vai dar certo, moço. A gente vai ler o texto de Lucas 24, 49.
Esse texto de Lucas 24, 49 é bem na hora que Jesus é elevado aos céus, tá, irmãos? Olha o que diz o texto, ó. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, novamente, Jesus comunica ali aos seus discípulos que é para permanecer na cidade, que a promessa do Pai estava próxima. E aí nós temos o dia de Pentecostes, também é uma história conhecida de nós, está lá registrada em Atos 2. E quando os nossos queridos irmãos, discípulos, estavam ali orando, eu queria tratar com vocês aqui algumas particularidades. No dia de Pentecostes, irmãos, estavam todos ali reunidos numa casa orando a Deus. E aí a gente conhece a história. Houve ali um vento forte, impetuoso, e línguas como de fogo foram repartidas. Mas eu queria que você pensasse aqui junto comigo. Estavam ali todos orando, fazendo a mesma coisa. Mas o interessante, irmãos, com o Espírito Santo e como Deus trata cada um de nós, Ele não nos trata no coletivo, Ele trata individualmente. A vinda do Espírito Santo aqui para nós, ela ocorreu quando tinha muitas pessoas fazendo a mesma coisa, mas ela veio com um objetivo: que o individual fosse elevado, que a intimidade que eu tenho com Deus seja estreitada. Na verdade, a vinda do Espírito Santo veio no momento coletivo, mas cada um foi tocado de forma individual. Perceba que naquele momento, que Deus trabalha com os seus filhos dessa forma. O poder de Deus para nós, ele não é fixado no mural, ele não vem por decreto, ele não é colocado no edital. O poder de Deus vem sobre cada um de nós de forma individual. Deus conhece a sua história, meu amigo, meu irmão. Deus sabe que cada um de nós temos as nossas características e a nossa individualidade. E o poder dele sobre cada um de nós é de forma individual, porque nós cremos e nós louvamos e nós adoramos a um Deus que é pessoal. A vinda do Espírito Santo aqui na terra veio para que nós tenhamos o conselheiro. Jesus, em alguns dos evangelhos, ele usa, por exemplo, em João capítulo 14, ele diz aos seus discípulos que vai orar a Deus para que ele mande o conselheiro. Em uma outra passagem, ele diz aos seus discípulos que vai mandar o Consolador. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês, irmãos: por que nós vivemos tão ansiosos? O Espírito Santo de Deus já está em nosso meio. Por que a gente vive tão longe do conselheiro, tão longe do Consolador? Nunca tivemos uma igreja tão ansiosa, tão preocupada. Nunca tivemos famílias tão distantes. Eu acredito que ontem a vigília, a Michele já citou aqui o que aconteceu ontem, mas que seja, e hoje nós temos essa proposta também ainda de falar sobre o Espírito Santo, mas que essa busca pelo Espírito Santo, meus irmãos, seja diária, seja individual, para que no coletivo a gente se torne uma igreja avivada. Nós temos muitos desafios aqui nessa terra, amados. Nós precisamos conduzir essas crianças aqui na linha da santidade, longe das armadilhas do mundo, e é com a ajuda do Espírito Santo que nós vamos conseguir. É com a ajuda do Espírito Santo que a gente vai tirar essa ansiedade do nosso coração, que a gente vai tirar os medos. Os dias são maus, meus queridos, e é por isso que nós temos a ajuda do Espírito Santo, que a gente busque Ele dia após dia. Eu não vou me estender muito aqui na minha mensagem, na verdade eu já vou para a conclusão. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus já tenha falado nos nossos corações. Para a nossa conclusão, eu vou contar uma pequena história, e eu queria que você prestasse bem atenção nela, para a gente poder tirar aqui mais algumas lições. Na verdade é uma história, e se você identificar nessa primeira parte com ela, pode
pode acreditar em mim que é mera coincidência, tá, irmãos? Existia um certo homem com um certo carro, e o carro dessa pessoa começou a apresentar alguns barulhos, algo bem comum nos nossos dias. E depois desse primeiro barulho ignorado pelo dono, foi aparecendo outro, logo depois apareceu outro. Chegou um certo ponto que o carro estava difícil até para ligar. Era aquela fumaça no escapamento, às vezes precisava de pessoas para empurrar. Mas o dono desse carro, assim como eu e você muitas vezes faz, o carro está funcionando, vamos seguindo. O dono do carro sabia que não estava nada bem ali, né? Mas ele imaginou, se eu levar no mecânico para ver esse barulho, o mecânico vai ter que arrumar o outro barulho, vai ter que arrumar a fumaça que está saindo do escapamento. Quanto dinheiro que eu vou gastar com isso? E foi seguindo. Afinal, o carro estava levando ele para todos os lugares. Mas, como era inevitável, você já deve imaginar, chegou um ponto que o carro parou de vez. E aí, o carro não ligava, e aí foi falado para ele que o carro, na verdade, não tinha mais conserto. O carro teve que ser vendido para o ferro velho. E aí, irmãos, a gente começa a olhar para a nossa vida. A gente precisa fazer essa autoavaliação. No caso do carro, quando a gente faz ela, e às vezes a gente não quer levar, é uma opção. Mas na nossa vida, deixar de fazer essa autoavaliação não é uma opção. Mesmo porque, fazendo essa autoavaliação e corrigindo aquilo que não está bom, a nossa vida vai ser transformada. Quando nós fazemos essa autoavaliação na nossa vida, irmãos, e achamos algo ali que não está correta, se a gente deixar ela lá e não tentar corrigir, assim como o carro, a nossa vida vai aparecendo outros problemas. Só que, diferente do carro, que chegou um momento que não tinha mais conserto, não tem vida que não possa ser consertada por Deus. Não tem vida, irmãos, que não possa ser transformada. Então, se tiver algo aí que precisa ser mudado, de repente hoje é o dia. Se há algo aí que precisa ser transformado, irmãos, agora é o momento. Paulo diz lá em Efésios, para a gente não se descuidar, para a gente fazer essa autoavaliação e procurar saber qual que é a vontade de Deus para nós. Que a gente possa prestar atenção na nossa vida, irmãos. Sem ansiedade, sem apreensão. Não faz diferença se eu descubro muita coisa ou se algo precisa ser consertado. Deus está pronto para lidar com qualquer um desses problemas. Com todo o amor que Ele tem por cada um de nós, com toda a graça que Ele já nos ensinou. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vou convidar a Ana aqui. Ela vai estar louvando a Deus e na sequência a gente vai orar. Eu queria deixar essa proposta no seu coração. Faça essa autoavaliação. Procure do Espírito Santo o que precisa ser consertado e siga com a graça do Pai. Amém. A paz do Senhor. Em Josué 1:9 diz assim: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse louvor que eu vou cantar, ele tem a ver com, às vezes, no mundo a gente se sente triste ou incapaz ou
também influenciado negativamente, mas Deus ele sempre vai estar aqui e ele fala que pra gente seguir forte e corajoso porque ele tá com a gente. A solidão vem, ela quer me destruir, e o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo, não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer de que isso vem de mim, ou do pensamento de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos, mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanime. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. E vai ser sempre assim. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. E vai ser sempre assim. 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 Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus tem algo para você nessa noite. Depende de você. O Senhor diz que deixai vir as crianças, pois delas é o quê? E continuação no texto, ele fala assim: olha, você que é mais velho, se você não for como essas crianças, você não vai entrar no reino dos céus.
forte, né? Mas que possamos ser como essas crianças, para que o Deus Todo-Poderoso possa agir. E não se preocupe em orar nesta noite pelo seu filho, pela sua filha, porque o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, leva a sua oração até Deus. Eu quero que você agora procure seu filho, sua filha, os avós aí, pode fazer um reboliço, pode ir até os seus filhos, vamos lá, todo mundo, vamos lá. Se você faz tempo que você não ora pelo seu filho, você vai orar pelo seu filho hoje, para que o Deus Todo-Poderoso continue o abençoando nesta caminhada. Você que não tem filho hoje, adote uma família, adote as crianças aí, e vamos junto buscar a unção do Espírito Santo. Que Deus tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do seu filho. O MCA tem cuidado dos seus filhos. Você já agradeceu os professores do MCA pelo que eles fazem pelos seus filhos? Eles não são pagos para isso. Eles fazem porque é com amor. Agora que você está com seu filho, ore mesmo, busque a Deus. O Espírito Santo está presente na nossa vida nessa noite. Ele está dentro de você. Ore a Deus. Pede ao Espírito Santo para que, se possível, se o Deus quiser, Ele pode batizar hoje você na unção do Espírito Santo do Senhor. Oramos ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos lá, vou adotar uma família aqui, tá? Oramos. Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, em Teu nome, Senhor, aqui estamos, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Espírito Santo, que se faz presente em nossa vida, em nosso coração, na família, na Tua igreja, venha fazer a obra, Pai eterno. Venha batizar em nome de Jesus, no Teu Espírito Santo, Senhor, se possível. Seja a Tua vontade nessa noite, Pai eterno. Fale conosco, Senhor, nesse instante.
a vida continua ainda, né? O nosso motivo de estarmos aqui é buscar o poder do Espírito Santo e buscar a vida eterna. Porque as outras coisas, as coisas materiais, irmãos, vão ficar tudo. A nossa vida aqui na terra é buscar a vida eterna. E temos uma grande responsabilidade, nós pais, de colocar os nossos filhos nesse caminho, para que eles não se desviem, mas que permaneçam para sempre na presença do Senhor. Eu vejo, como o Dinho disse, alguns pais aqui, vendo seus filhos, os avós, vendo seus netos aqui na frente, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor. Isso é motivo de muita alegria mesmo, muita alegria. Continuemos em busca da salvação. Presbítero Natanael, por favor. Alguma fala do MCA ainda, diretoria? Irmãos, que vocês possam buscar o Espírito Santo não só aqui, mas nas suas casas também, com a família, de madrugada. Basta buscar. É tão gostoso buscar a Deus de madrugada, que vocês acham de, nessa semana, ter uma experiência de acordar a família de madrugada e orar pelos seus filhos para buscar o Espírito Santo? O que vocês acham? Pensam aí. A responsabilidade de vocês, pais e mães. Amém? A igreja está linda, hein? Ontem pela manhã já louvei a Deus em ver um número bem representativo já no início da escola bíblica. E à noite eram aproximadamente 22 horas, eu até filmei, fiz questão de registrar que os irmãos perseveravam aqui. E hoje eu louvo a Deus porque a igreja está mais bonita ainda. Uma igreja que não tem criança e jovens, ela não tem futuro. Mas eu louvo a Deus porque a igreja está linda, repleta de jovens, de crianças, de adolescentes. E eu, como vovozão aqui, fico feliz. E louvo a Deus. E lamentamos a ausência de alguns pais, de alguns familiares. E eu quero orar. Eu quero que a igreja ore neste momento por esses pais, por esses familiares que, por alguma razão, não pôde estar. E os irmãos têm notado que minha esposa tem faltado bastante, e hoje ela continua lá com as suas dores, né? Mas que a minha oração neste momento é para que essas dificuldades que surgem, dor, problemas, descontentamento, seja de que modo, de que espécie for os impedimentos, que eles possam ser deixados de lado, que o Senhor, que o Espírito Santo que está conosco, que está com a igreja, que está dirigindo esta igreja desde o seu início, possa realmente dominar esses corações, de modo que nós possamos deixar essas picuinhas de lado e voltarmos à presença do Pai. Eu noto com muita alegria aqui a presença de algumas pessoas, de alguns irmãos, que já estavam deixando a caminhada, estavam aqui afastados. E eu louvo a Deus hoje pela presença de cada irmão, para cada um desses irmãos que deixaram, né, que venceram essa dificuldade. Então eu convido os irmãos a fazer mais uma oração, e vamos incluir nesta oração também os irmãos que estão enfermos, né? Nós não sabemos, alguns casos chegam ao nosso conhecimento, mas outros não. Então vamos fazer mais uma oração, e depois nós vamos citar o voto do MCA, é isso? Antes da bênção final. Eu vejo que são 19 horas e 10 minutos, não estou ansioso para terminar, não. Se nós
Ontem lamentei, e acredito que a maioria dos irmãos aqui, né, lamentou realmente que 22 horas chegasse tão antes da hora, né? Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu queria que houvesse mais meia hora, pelo menos, né, para que houvesse mais tempo para orarmos, para buscarmos a presença do Espírito Santo. E enquanto nós orarmos, se você sentir no seu coração o desejo de dar um passo, de vir à frente, nós vamos convidar aqui pessoas consagradas, não vamos citar, mas a irmã que está aí, o irmão, que sentir também o desejo de, vindo alguém aqui para se destacar, para insistir nessa busca pelo Espírito Santo, porque na minha oração eu lembrei que quando Jesus falou para os discípulos, ele não designou um tempo específico, não, ficai lá um dia, 2, 10, ele disse até que do alto, né? Então, nós não devemos desanimar. Pastor Raimundo orou durante anos e anos, não sei especificar o quanto, até que foi batizado no Espírito Santo. Muitas vezes nós não desenvolvemos, nós não recebemos o dom de línguas, mas nós recebemos poder, né? Poder. O Espírito Santo não é necessariamente o grito, o show, o sapateado, mas é receber virtude do alto, é receber poder, ousadia do Espírito Santo para falar sem temor, que Deus renova, que Deus batiza, que Deus salva, que Deus liberta, amém? Oremos mais uma vez. Senhor Todo-Poderoso, é no nome de Jesus, Senhor, que nós queremos orar ainda, Senhor, mais uma vez, crianças, adolescentes, jovens, adultos, Senhor, estão aqui nessa expectativa, estão sedentos desse reavivamento. Portanto, ó Deus, venha, Senhor, visitar a sua igreja, venha falar conosco, Senhor, venha usar, ó Deus, vasos aqui para interceder, para juntar-se, para clamar, Senhor, em oração, para que sejamos renovados, para que recebamos de Ti virtude, Senhor. Portanto, ó Deus de poder, venha manifestar agora aqui neste lugar, venha, Senhor, dar para a sua igreja dons do Espírito Santo, Senhor, venha renovar em nós, Senhor, o reavivamento, o dom de línguas, o dom de maravilhas, o dom de cura, ó Deus de poder, renova em nós, Senhor, o entusiasmo pela proclamação do Evangelho, para, Senhor, testemunhar de Ti, ó Deus, use vasos aqui, Senhor, para que se movam, para que saiam do seu lugar, ó Deus, e junte-se aquele que, Senhor, que está sedento. Senhor, nós sentimos, Senhor, que pessoas aqui estão com esta ansiedade, com essa busca, Senhor, que deseja este aquecimento, Senhor, essa virtude, Senhor, que vem do alto e que nos renova, que nos move, Senhor, a buscar, a estar na Tua presença, Senhor. Eu louvo por cada vida, pai, tio, amigo, irmão, avô, avó, Senhor, que nesta noite, Senhor, esforçou-se por esse departamento, ó Deus, que cuida das nossas crianças, do MCA, ó Deus, abençoa cada líder, cada professor, cada diretor, ó Deus, de cada ministério, Senhor, que nós possamos continuar, Senhor, que não nos desistamos, Senhor, dessa busca, Senhor. Nós temos visto, Senhor, irmãos que estão se dedicando, que têm se demonstrado esse interesse, Senhor. Portanto, ó Deus, abençoe o ministério de cada um, que novas lideranças surjam, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, descer ao pó, Senhor, sem antes rever, ó Deus, viver novamente este avivamento, Senhor. Portanto, manifesta a Tua glória neste lugar, opera, Senhor, em cada vida, desperta, ó Deus, em cada um de nós, ó Deus, essa busca pelo avivamento, pelo reavivamento, pelos dons espirituais, Senhor. Não deixe que a nossa igreja caia no marasmo, Senhor, no conformismo que assola esta igreja, a igreja atual, ó Deus, mas que nós possamos voltar às origens, ó Deus, que essa reforma seja uma reforma de volta às origens, ó Deus, e possamos continuar, Senhor, louvando o Teu nome,
declarando, Senhor, que Tu és Deus e que breve voltará, ó Jesus, para buscar a Sua igreja redimida, Senhor, pelo Teu sangue glorioso. No nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Glórias ao Teu nome, ó Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Graças Te damos, Senhor. Pensem na proposta do irmão Jacioni. Muitas vezes nós acordamos por uma razão ou outra, né? E às vezes nós não entendemos, né, o porquê que isso fazemos. Vamos sondar, né? Muitas vezes nós erramos por falarmos muito e nós deixamos de ouvir a Deus, né? Então nós precisamos ouvir a Deus, porque muitas vezes Ele quer falar conosco. Então usemos esse tempo que o Senhor nos concede. Às vezes você está lá e não sabe por que razão, fica com uma certa, entre aspas, uma certa insônia, né? Então use esse tempo, busque a Deus, e Deus vai renovar a mim, a você, e essa igreja voltará a ser avivada, né? Amém? Eu não dá vontade de terminar, está muito bonito. Glórias a Deus, amém? Então, o moto oficial do MCA é o versículo de Provérbios 6, do capítulo 22, né? Muito bem, está lá? Então vamos, todos em uníssono. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Teu povo estar aqui reunido. Senhor, eu te louvo, Senhor, por ter me dado essa condição. Tu sabes, ó Deus, que no meio da semana, ao reunir aqui com os irmãos, eu estava mal, Senhor. Eu estava, Senhor, me segurando no banco. Senhor, o Senhor usou pessoas, a nossa irmã Diaconisa, meu cunhado, ó Deus, para me amparar, para me ajudar. E hoje, Senhor, Tu me renovaste força, de modo que aqui estou, Senhor, com disposição para continuar essa trajetória. Por isso eu louvo o Teu nome, ó Deus, e Te bendigo, Senhor, para que Tu vivas para sempre, reines para sempre, domine, Senhor, a Tua igreja, Senhor. E despedimos a Tua igreja, dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, infinito amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça conosco para sempre. Amém, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aplaudamos o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.